Boa noite, tudo bem? Hoje é dia 14 de abril de 2020 e hoje vamos falar sobre como fazer, né? Por que, aliás, por que sofremos tanto quando termina um relacionamento? Quando um relacionamento não dá certo, por que ficamos tanto tempo preso a isso sofrendo? Então, na semana passada, a gente falou um pouco sobre alma gêmea, se existe, se não existe, se nós somos, cada um é uma metade e precisa encontrar, então, com a cara metade, com a pessoa certa para se tornar uma pessoa plena. Então, isso está na live da semana passada. Quem não assistiu, quiser assistir, está aí abaixo no Facebook, na página. Mas hoje a gente vai falar sobre por que sofremos tanto, por que passamos tanto tempo sofrendo quando existe o término de um relacionamento. Seja ele de namoro, seja ele um casamento, um noivado, seja o que for, né? Que tipo de nível chegou o relacionamento entre duas pessoas e esse relacionamento não foi à frente. Por quê? Se você tem uma opinião, escreve aí, digita, coloca a tua opinião, né? E ao longo dessa live a gente vai trabalhar junto esse tema, vamos colocar isso aqui em pauta. Por quê? Por quê? Por que sofremos por tanto tempo quando um relacionamento não dá certo, quando um relacionamento termina? Vou já levantar aqui um pouquinho a câmera, porque estou vendo que está um pouco fora do lugar. Pronto, acho que vai ficar melhor. Então você tem uma opinião sobre isso? Qual é a tua opinião? Coloca pra gente aqui, digita aí, e a gente vai trabalhar esse tema junto hoje, na live de hoje, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui qual a janela dos temas. Pronto. Que aí vocês podem postar uma opinião, se manifestar, e agora eu já consigo ler, tá bom? Também vou... É isso. Vamos lá. Então, gente, enquanto ninguém posta uma opinião, eu vou tocar em alguns pontos. Pode ser que um dos pontos que eu vou focar, vou falar na live de hoje, te acrescente alguma coisa, né? Te ajude, te oriente, desperte uma luz aí. Se te ajudar de alguma forma, hoje eu quero pedir a participação, ou seja, durante ou depois, né, que você coloque um comentário dizendo o que foi interessante para você, o que contribuiu para você, qual um tópico, um ponto que contribuiu para você em relação a o que está sendo dito. Porque dessa forma eu consigo ir aprimorando os temas das lives cada semana. Então, desde dezembro, do início de dezembro, eu tenho feito lives falando sobre o assunto de superação, e agora a gente está tratando do assunto de superação dentro do aspecto sentimental, né? Dentro da vida sentimental. Como superar relacionamentos rompidos, como lidar com isso, como superar essas coisas. Então, por isso é que para eu ter um direcionamento do que falar, é muito importante vocês sinalizarem, quem viu ao vivo ou quem vai ver depois, que é um número muito maior, mesmo você que não está vendo ao vivo, mas que viu até aqui a live, né, e vai ver até um ponto que te interessa aí, eu te peço para postar um comentário a respeito do que nesse assunto foi dito que te ajudou, que contribuiu de alguma forma, tá bom? E dessa forma a gente vai filtrando e vai melhorando o conteúdo das lives para todo mundo poder aproveitar ao máximo. Ops, saiu aqui do apoio. Falha nossa. Aqui tem que entrar o falha nossa. Pronto, acho que ficou.
Então vamos lá. Eu passei por um relacionamento e sofri pra caramba, não deu certo e acabou. Então por que eu fico sofrendo tanto tempo com isso, Fábio? Porque eu continuo, aconteceu há tanto tempo, tantos meses, tantos anos, eu continuo sofrendo, pensando na pessoa e tal. Em primeiro lugar, gente, a gente tem que entender que a gente sofre porque é ruim pra caramba, né? Quando não dá certo um relacionamento, o sentimento da gente é péssimo. Parece que o mundo vai acabar, né? Às vezes não acontece isso, a gente não se sente assim. Quem nunca passou por uma decepção amorosa? Quem nunca passou pelo término de um relacionamento? Né? Acho pouco difícil, pouco provável. Infelizmente, é comum isso acontecer. Mas, por que a gente sofre tanto? Então, o primeiro fato é: nós temos uma tendência sentimental a nos apegarmos com muita intensidade a um relacionamento em que estava preenchendo, estava sendo bom, divertido, gostoso, prazeroso, feliz, romântico, né? Então quem que não vai sofrer? Quem não vai ficar mal com uma situação dessa? Todo mundo, todos nós. Então, o primeiro tópico é entender que faz parte o sofrimento. Então, eu não preciso lutar contra o sofrimento. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente ouve, talvez por conselho de amigos, parentes, familiares, e o contexto não é esclarecido de como aquilo aconteceu, ou seja, como aquele conselho chegou até a gente. Vou dar um exemplo. Um adolescente se apaixona lá, primeiro amor da adolescência, primeira paixão, 16, 17, 18 anos. Minhas sobrinhas só vão ter isso depois dos 32. Mas acontece algumas famílias de passarem por isso. Muito cedo, né? A filha começa a namorar e aí, de repente, tem a notícia de que um ou outro, né, terminou e aí aquele adolescente, aquele jovem fica sofrendo. Como que vai ser para essa pessoa que está convivendo, vamos dizer, os pais convivendo com o filho ou com a filha, ver o sofrimento, né, do seu próprio filho ali? É natural que ela comece a dar conselhos tipo: não, calma, você vai conhecer outra pessoa, você vai gostar de outra pessoa, você vai se apaixonar por outra pessoa, você vai esquecer ele ou ela, e começa a tentar tirar aquela adolescente que está ali sofrendo do processo que ele precisa viver, vou colocar a palavra entre aspas, do luto, do sofrimento do término do namoro, término do relacionamento. Isso, gente, não é 100% positivo. Isso não traz a solução da retirada do sofrimento da vida daquele adolescente, né, que está sentindo ali a perda do relacionamento. Então, primeiro, é importante a gente entender a parte humana do sofrimento, ou seja, o sofrimento é algo inerente das nossas vidas, é algo que infelizmente ocorre, né? Que bom se não ocorresse, mas ocorre. E a tendência é alguém próximo, olhando, vendo o sofrimento da pessoa, fique tentando tirá-la à força. Essas palavras não vão conseguir tirar ela do sofrimento. Primeira coisa. Um pai, uma mãe, um amigo que fica: não sofra, você é bobo, você está perdendo seu tempo, ou então começa a atacar, ele não merece, ela não merece. Não importa, a pessoa precisa passar por aquele momento, ela precisa passar por aquele episódio. Então,
Agora vamos linkar isso, quero ser bem prático hoje. Vamos linkar, vamos unir o que eu falei agora com todas as pessoas em qualquer fase, em qualquer idade. Seja adolescente, jovem, adulto, até idoso. Houve o rompimento de um relacionamento, você precisa sofrer. Não fique se iludindo ou ouvindo, né, pessoas dizendo, não faça isso, pare com isso, você não merece isso, ou ele não merece o teu sofrimento, ou ela não merece o teu sofrimento. Isso não tem nada a ver com o processo de saída do sofrimento do relacionamento. Né? A gente está lidando hoje com o porquê. Então vamos entender os porquês que ocorrem. Pode ser que um dos porquês que eu vou falar se encontre com o teu momento. Então, esse é o primeiro tópico. Ou seja, quem perdeu uma pessoa que gostava, quem rompeu um relacionamento. Às vezes a própria pessoa termina um relacionamento gostando, né? E vai sofrer do mesmo jeito. Então, evitar ou tentar lidar com a situação, né? Estou sofrendo e vou parar logo de sofrer agora, amanhã, depois da manhã. Não faça isso, porque nós não somos assim. Por mais firme, dura, fria que a pessoa seja, a não ser que seja um psicopata, né? Mas por mais, estou falando de pessoas normais, por mais frio, ou rígido ou rígida que a pessoa seja, vai haver sofrimento. E o sofrimento, ele parece ser seguir um processo, né, um ciclo, que ele precisa fechar esse ciclo para então você se liberar dali. E não é a falta dele, ou a fuga do sofrimento, ou a orientação do saia do sofrimento que vai fazer com que você pare de sofrer, com que eu pare de sofrer, entende? Então a gente precisa separar essas coisas. Uma coisa é, um relacionamento rompido vai gerar sofrimento e eu preciso viver esse sofrimento. Eu preciso viver o tempo dessa perda. Eu preciso colocar para fora toda essa tristeza, toda essa angústia, toda essa coisa ruim que me gerou. Isso é importante. Não prenda isso dentro de você. Não evite colocar para fora. Não tenha vergonha de colocar para fora. Eu vou usar um exemplo do livro dos livros, só para que só cabe dentro dessa perspectiva de fechar o ciclo de sofrimento. No livro dos livros, o livro sagrado diz que um rei perdeu um filho, né, o filho dele não chegou a nascer, e ele foi chorar a perda desse filho. E ele ficou dias, né, se lamentando, chorando profundamente, amargurado, e foi até o fundo do poço com aquele sofrimento. E depois de alguns dias, né, que ele chorou e se lamentou e amargurado se colocou, né, à disposição para viver aquela emoção triste, aquele sentimento triste, aí então ele secou as suas lágrimas, se levantou, tomou um banho e aí ele reagiu. Então, aí sim, muda de pessoa para pessoa. Entende? Quanto tempo, Fábio, uma pessoa sofrendo por outra é um sofrimento natural ou até certo ponto saudável? Se alguém perdeu lá um namoro, um noivado, um casamento, quantos dias, quantas semanas, quantos meses essa pessoa precisa, né? Ou nós precisamos, ou para superar, para ficar lamentando, chorando, ficar sentindo a perda daquele sentimento, para então
começar a reagir? Boa pergunta. Aí vem uma resposta que pode não agradar muito. Não existe tempo definido para uma situação dessa. Por quê? Porque pessoas, nós somos, tem uma frase que diz assim, nós somos seres igualmente semelhantes, porém individualmente diversos. Olha que frase filosófica, bonita, profunda, né? Nós somos seres igualmente semelhantes e, porém, individualmente diversos. Ou seja, pode ser que eu precise de 1 ano de sofrimento para conseguir realmente dar a volta por cima. Pode ser que outra pessoa precise só de 6 meses. O que vai definir o prazo saudável para cada um é a profundidade, a verdade daquilo que ela está vivendo. Sem querer colocar a carroça na frente dos bois, sem querer atravessar o processo, fingir para si que não está ou que já não sente mais nada, né, por aquela pessoa que ainda lá dentro está sofrendo. Então a primeira coisa importante neste tópico é saber que vai sofrer, tem que sofrer e não pode mentir para si mesmo, principalmente, de que se está sofrendo, está sofrendo. Porque às vezes existe um processo, né, no próprio orgulho, na própria vaidade, né, nossa como ser humano, de que eu não quero transparecer que eu estou sofrendo para aquela pessoa que terminou comigo ou que eu terminei, mas eu quero continuar tendo uma imagem diante dela que não é verdadeira. E isso sim é muito venenoso, isso sim é muito negativo, isso sim retarda o processo, né? Então, não adianta porque você está sofrendo por alguém ficar se encontrando com outra pessoa e postando fotos nos teus perfis de rede social ou se aproximando de alguém para se aproximar, para que aquela notícia, sabe, chegue à pessoa que terminou o relacionamento. Gente, isso daí é a maior furada que tem. E muitas pessoas negam esse tipo de sentimento, que estão sofrendo pelo término do relacionamento e acabam aumentando o tempo de sofrimento. Por isso é que não existe um tempo estabelecido que pode se ter como saudável, né? Para todo mundo superar. Não, uma pessoa amava, mas terminou e tal. Então, no máximo tem que ser 1 ano, no máximo tem que ser 6 meses. Não existe isso. Pela particularidade de cada um e pelos recursos que muitas vezes inconsciente as pessoas usam, como esse que eu acabei de citar. Né? A pessoa está mal e fica querendo mostrar para o outro que está bem. Essa pessoa fica retardando o processo dela, vamos dizer de completar o ciclo do sofrimento, da perda, né, do luto, entre aspas, para então poder e aí estar bem para encontrar outra pessoa, se apaixonar e viver uma história bacana, que vale a pena, né? Então, isso eu até abordei um pouco mais a fundo isso na semana passada, na live da semana passada. Quem quiser pode ver lá. Então, assim, primeiro tópico que eu quero abordar com vocês é esse. Ou seja, não podemos deixar de sofrer ou achar que existe alguma coisa que vai diminuir o tempo de sofrimento. É completar o ciclo, não tem jeito, de sofrimento. Esse é um ponto. Agora eu quero falar de um outro ponto. E como eu disse, veja o que é produtivo para você. Né? Às vezes o que eu estou falando aqui não se aplica a você no dia de hoje. Mas você já pode ter passado por isso e sem perceber viveu tudo isso, e aí um dos tópicos do que a gente vai falar hoje, você vai identificar e pode colocar aqui, poxa, você falou isso assim, ou esse assunto me fez concordar, ou me fez
entender o que eu tinha vivido e foi exatamente assim, isso me ajudou, essa informação me ajudou dessa forma, né? Então não significa que você está passando isso agora, mas em algum momento aconteceu e isso te trouxe o que a gente está falando aqui hoje, um dos tópicos te trouxe aprendizado, aí você pode comentar. E isso a gente vai trabalhando junto, porque eu estou vendo que esse tema ele é muito amplo, né? Ele é tem muito detalhe, muita riqueza de detalhe que precisa ser abordado. E o retorno de vocês é que vai me dar a orientação aí do que falar antes ou mais tarde, tá? Nas próximas lives. Então vamos lá. Um outro tópico que faz com que, um outro porquê que faz com que as pessoas fiquem sofrendo por muito tempo pelo término de um relacionamento. Às vezes é um investimento feito. Pode ser que você tenha investido muito tempo perto de uma pessoa. Ou pode ser que você tenha investido muita energia, né? Você tenha investido prioridades da tua vida, você abortou algum outro projeto da tua vida, priorizando essa pessoa e se dedicou a ela, né? Colocando o relacionamento de vocês em prioridade diante de um outro projeto, de uma outra ação que você faria. Às vezes, a pessoa deixou de fazer uma faculdade em outra cidade para ficar perto do ente querido, ou deixou de mudar de cidade para trabalhar em outro lugar e ter um crescimento profissional, uma renda aumentada, por priorizar estar perto da pessoa querida. Que outro exemplo podemos dar aqui? Você pode ter rompido, né, com amizades, até mesmo com pessoas da família, com parentes, por causa dessa pessoa, por alguma discussão, alguma situação, né, que você tinha que definir, ou se aproximava mais daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas, e se distanciava por algum motivo, que eu não vou entrar em questão aqui se é certo ou se é errado, tá? Não é isso que é o caso. Mas convivência, o teu parceiro, tua parceira não se dava bem com a família ou com um grupo de amigos e você se afastou daquelas pessoas por conta do teu relacionamento. Então tudo isso vai gerando um peso, uma conta que no término de um relacionamento vai ser cobrada, porque você acabou depositando, tirando de algum outro lugar, correto? E você não teve o retorno esperado, ou seja, o relacionamento acabou, né? Tudo aquilo que você deixou de lado por conta dessa pessoa é como um papel rasgado, é como pétalas lançadas ao ar, está perdido. E aí vem aquela sensação muito desagradável de uma perda maior ainda, não só da relação, mas uma outra perda que muitas vezes prende você no sofrimento, entende? Então, é muito importante, no que eu estou falando agora, por exemplo, você identificar se houve uma situação dessa, né? Às vezes o grau, né, em que você se anulou por conta desse parceiro ou dessa parceira foi tão alto que quando esse relacionamento termina, você fica se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Ou seja, se sentindo, puxa, como eu fui burro, como eu fui burra, como eu pude, né, me entregar tanto, como eu pude me anular tanto. E veja bem, a gente está lidando hoje com o porquê do sofrimento, né? O porquê que a gente sofre tanto e por tanto tempo. Pode ser que uma parte desse sofrimento e da extensão do tempo do teu sofrimento
esteja ligado também ao que eu acabei de falar. E somado, está fazendo você ficar mais preso ainda. Então, por isso é que é importante você identificar quanto desse segundo tópico, que eu acabei de falar, tem dentro desse sofrimento. Olha só, não são sofrimentos diferentes o que você está tendo, ok? Você está sofrendo pelo término de um relacionamento. Tenha você ou a outra pessoa terminado. Tá, agora vamos tentar identificar dentro deste sentimento o que tem realmente do sentimento de amor, de paixão, daquela coisa de querer estar perto e o que tem algo a mais. Este segundo tópico é um algo a mais. E aí sim a gente vai conseguir, destrinchando isso, detalhando isso, separar então os sentimentos, ou seja, perdão, não é separar os sentimentos, separar a motivação que existe por trás desse sentimento. Então, e aí sim, se você identificar, você pode trabalhar isso de outra forma. E aí sair mais rápido sim, deste ciclo de sofrimento, né? desse processo aí. Então vamos lá. Então, creio que tenha ficado claro isso. Nós, muitas vezes, temos também mais este outro peso dentro do sentimento, né, que estamos tendo do término de um relacionamento. Se tem, aí é muito importante vencer o orgulho. O que é isso? Ou seja, você vai ter que assumir verdadeiramente que o que aconteceu, que o quanto do sofrimento que você está tendo está ligado à frustração, que isso na verdade é uma frustração, né? De ter feito tanto e agora perder tudo. Porque você perdeu as duas coisas, né? Você perdeu tudo que você deixou de lado por causa da pessoa, foi uma perda. E agora você perdeu a pessoa. Então você perdeu duas vezes, você perdeu duas situações na tua vida. E por isso fica tão pesado. Agora, se isso está acontecendo e você identifica, aí é questão de não ter orgulho. É assumir que fez isso mesmo, o quanto desse sofrimento, quantos por cento desse sofrimento tem a ver com essa segunda parte, e aí sim, está na tua mão. É muito mais simples pensar o seguinte, caramba, o que eu fiz e não tem como desfazer. Ou pelo menos daquele tempo perdido de relacionamento com os amigos, com a família, ou o atraso na minha profissão, o atraso na minha faculdade, entende? Isso você tem que matar no peito, reconhecer e assumir. Foi você que fez, não tinha uma faca no teu pescoço, não tinha um revólver apontado para você, né? Nem da parte do companheiro, da companheira ou de qualquer outra pessoa que te obrigou a fazer isso. Você fez porque identificou ou decidiu que seria importante fazer. Então, cada um responde pelos seus atos. Ah, mas eu fui manipulado. Ah, mas eu fui agredido. Ah, mas eu fui obrigado. Gente, isso aqui é assunto para outra live. Não vou entrar nesse tópico. A gente tem que se ater, por causa do tempo, a exatamente o assunto. Por quê? Por quê? E hoje, talvez não vai dar tempo de terminar hoje, vamos ter que falar sobre mais os outros tópicos semana que vem. Isso é tão sério que tem pessoas sofrendo há anos, já estão casadas ou já tem outro namorado, outro relacionamento, outro noivado, sei lá, já teve filho até com outro e continua sofrendo, sozinho, quietinho, né? Lá, na hora que vai tomar o seu banho, na hora que deita a cabeça no travesseiro, continua sofrendo por um relacionamento perdido. Mas por quê? Porque tem alguma... se tiver esse tipo de origem, não tem outro jeito de resolver. Você vai ter que assumir isso e dizer, caramba, eu fiz errado achando que estava certo. Ou eu fiz errado com o propósito certo, né? Por amor, com a intenção certa, mas quem que fez? Foi você, não tem outra explicação. Então, nesse sentido, nesse momento, você
eu tenho uma boa notícia para te dar. Se tem um percentual alto, né, desse segundo tópico dentro desse sentimento, identifica, vai lá, vê quanto que isso está te fazendo sofrer, e aí vem a boa notícia. Se é mais do que 50%, então você tem o poder de acabar com isso. Você tem o poder de diminuir o tempo de sofrimento que você já teve e vai continuar tendo por causa do término desse relacionamento, que é simplesmente assumir a responsabilidade da escolha que você fez. Pô, Fábio, você está sendo cruel, cara, você está pegando pesado. Não pode falar assim com uma pessoa que está sofrendo. Bom, muitas vezes o remédio não é doce, o remédio não é agradável, correto? Muitas vezes o que é dito, quando a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir, é muito bom, né? É confortável, prazeroso no sentido de conforto, de receber um apoio moral, de receber um tapinha nas costas. Só que se a gente ouve aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa, a gente vai continuar sofrendo. Então, o que você prefere? Que a gente fale sobre esse assunto, às claras, tentando ser bem objetivo, ser bem claro, ser bem direto, ainda que doa, mas traga a solução, traga a libertação, traga o prazer de viver, de amar uma pessoa de novo, ou que eu fique aqui enchendo linguiça e calma, peraí, vamos ver, e você tadinho, tadinha. Não é isso, gente. A realidade é essa, porque a nossa vida tem tempo, tem limite. Então não adianta eu ficar protelando isso. Agora, cada um sabe a intensidade do que está sentindo e o quanto está prejudicando. Né? Na semana passada eu falei de um jovem, e não é historinha ouvida de longe, não. Eu estive na casa do rapaz, né? Ele é primo de um amigão meu, um dos melhores amigos meus. O cara simplesmente entregou a vida dele quando era adolescente por causa do término de um relacionamento. Era uma pessoa normal, tinha uma vida normal, estudava, tudo normal, e se tornou uma pessoa adoecida emocionalmente, dentro de casa, fechado, né? E um cara talentosíssimo, faz esculturas de madeira quando quer lá, se anima, vai lá, faz uma coisa. Podia ser um artista famoso, podia ser um cara feliz, bem sucedido aí, né? E produtivo para ele, ter filhos, sei lá, cuidar dos pais no futuro. Acabou a vida do cara. Então, entende a seriedade de um assunto como esse? Entende a importância da gente ser verdadeiro com a gente mesmo, entender que todo mundo é humano. Eu não sofro por ninguém, eu não vou fazer isso, eu não vou cometer uma burrice de fazer uma coisa dessa. A gente não deve cuspir pro alto. Então, eu não estou sendo cruel, de forma nenhuma. Eu estou trazendo informações. E muitas vezes pode haver uma informação que não agrada, que não satisfaz, porque ela não é aquilo que a gente queria ouvir, ou aquilo que você queria ouvir. Mas se ela vai, daqui para frente, te ajudar de alguma forma a pensar, a analisar, a interpretar as coisas que aconteceram, os fatos, né? Pelo prisma correto, isso sim vai te trazer libertação. E é o meu objetivo aqui, não é ficar aqui de blá 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 inventando historinha, ok? Por isso é que eu acho que a gente vai ter que continuar com o assunto semana que vem, porque já passou das 8 horas. Então eu falei de 2 tópicos hoje. Primeiro não reter sofrimento. Entender que a perda de um relacionamento para todos gera sofrimento, né? Vai gerar comoção, vai gerar um sofrimento que precisa fechar o ciclo, vai gerar um movimento que precisa fechar o ciclo. Então não fuja disso.
E não pense que realmente você tem que sair disso à força, não. Viva profundamente, chore o que tem que chorar, bote para fora, que uma hora isso aí transborda e aí sim é que vai se conseguir se estabilizar e aí é um outro processo, um outro assunto para outro dia. A gente está falando só dos porquês, né, hoje. Então, o primeiro porquê foi dito. É porque nós somos humanos, nós somos sentimentais, nós somos seres emotivos. E isso faz parte da nossa vida. Sofrer uma perda dessa. Segundo tópico é identificar se quanto do sofrimento que eu estou tendo tem a ver com ações que você tomou relacionadas a escolhas em detrimento da manutenção desse relacionamento. E aí eu citei já alguns exemplos, né? Então, se de alguma forma esse assunto te ajudou, e de que forma te ajudou a elucidar, às vezes não é nem com você, às vezes você está convivendo com alguém que está sofrendo, você está tentando ajudar, e o que eu falei aqui pode ter acendido uma luz para você conversar com essa pessoa, trabalhar esse assunto com ela, né? Então, deixa no teu comentário se foi útil, por que foi útil, porque vai ser muito bom para mim conseguir propor os próximos temas e trabalhar, porque realmente até pelo retorno aí que eu tenho tido, esse assunto vai ser um pouco mais extenso, a nível de superação. Então, está relacionado, né? Eu tenho trabalhado temas ligados diretamente à superação. Comecei falando sobre superação de medos, agora estamos falando, depois limites, e agora estamos falando de superação de sentimentos. Como superar um sentimento de perda, de tristeza por causa do rompimento de um relacionamento. Então, para você que chegou até aqui, fica à vontade, faz um comentário. Se você quiser replicar também essa publicação para uma página de um amigo ou para a linha do tempo de um amigo, para que outras pessoas tenham contato com esse conteúdo, se você acha útil, fique à vontade, né? Isso aqui, live de Facebook, não tem proibição de compartilhamento. E se você quer ver outros vídeos sobre esses outros assuntos e até esses, todos os vídeos, todas as lives estão também no canal do YouTube Superando Medos. Aí é um pouquinho trabalhoso, mas dá para encontrar. Eu vou postar de novo daqui a pouco, depois dessa live, vou postar o link do canal. Caso você queira se inscrever e ver os outros vídeos, é gratuito, fica à vontade, tá bom? Gente, forte abraço, até semana que vem e que esse vírus seja logo combatido, que encontrem remédio e solução o mais rápido possível, porque a gente precisa trabalhar, né? Um beijo no coração de todo mundo, até semana que vem. Fiquem com Deus.